Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é um prazer estar com vocês para te dar uma dica muito importante para o vestibular. Hoje nós vamos falar sobre hidrostática, o assunto mais importante de física na prova do vestibular. Só para que você tenha uma ideia disso, o ano passado caíram 2 questões desse assunto na prova do Enem. Logicamente, mais uma questão na prova da Federal e uma questão também na prova da UPE. Então, nós vamos te ajudar a compreender melhor esse assunto resolvendo uma das questões que caíram na prova do Enem do ano passado. Você está pronto? Podemos ir? Acompanha comigo na tela. A questão vai dizer o seguinte: para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o chamado elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere o chamado elevador hidráulico, cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai dessa bomba, ok? Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg de massa sobre a plataforma de 20 kg. Preste atenção na pergunta dele agora. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Meu Deus, muito fácil essa questão. Dá uma olhada aqui na resolução. A situação seria exatamente essa. A questão vai falar a respeito do princípio de Pascal. Na verdade, ela vai falar sobre a prensa hidráulica, que é uma aplicação tecnológica desse princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que se você variar a pressão em um determinado fluido incompressível, essa variação de pressão ela tende a ser transmitida integralmente e igualmente a todos os pontos desse fluido. Isso quer dizer, acompanhe comigo aqui na tela, que se eu aplicar uma variação de pressão do lado 1, essa variação de pressão ela também vai ser aplicada ao lado de número 2. Então eu posso começar a questão supondo exatamente isso. Olha só, acompanha comigo. Deixa eu só ver aqui uma caneta que possa nos ajudar a te explicar isso melhor. Observe. A variação de pressão do lado número 1 deve ser igual à variação de pressão do lado do pistão de número 2. Bom, segundo a definição de pressão, nós sabemos que pressão deve ser igual ao valor da força aplicada dividido pela área. Então, no lugar da variação de pressão número 1, eu poderia colocar uma variação de força ou simplesmente uma força de número 1. Tudo isso dividido pela área número 1. Igual, o segundo membro, a mesma coisa. A gente escreveria força de número 2 dividido pela área de número 2. Bom, se nós acompanharmos aqui na tela, nós já temos aqui os dados que a questão fornece. Ela fala para a gente o valor da gravidade, ela fala o valor da massa da pessoa, do cadeirante e da plataforma, e ainda nos fornece um dado importantíssimo, que a área de número 2, que é a área onde o cadeirante se encontra, é 5 vezes maior do que a área de número 1. E vai perguntar qual deve ser o valor da força F1, a força que nós devemos fazer para equilibrar o cadeirante do outro lado. Então aqui a gente simplesmente vai fazer uma substituição. A força de número 1 é justamente aquilo que eu quero, então eu vou repetir aqui, ó, F de número 1. A área de número 1 eu não tenho, então eu venho simplesmente aqui, ó, e repito. Do outro lado, a força número 2, que vai aparecer do outro lado, como a questão pede que o sujeito suba com velocidade constante, essa força número 2, ela vai ser numericamente igual ao peso total que vai puxá-lo para baixo. Esse peso total seria a soma do peso da pessoa com o peso da cadeira mais o peso da plataforma. Mas a gente sabe que o peso ele é calculado como sendo o valor da massa multiplicado pela gravidade. Como a gente costuma brincar, peso é Maria das Graças. Então, ao somar essas 3 massas, 65 mais 15 vai dar justamente 80, 80 mais 20 vai dar 100, nós vamos ter uma massa total igual a 100 kg. Se multiplicarmos isso pela gravidade, que vale 10, 100 vezes 10 vai dar justamente 1000. 1000 newtons seria o valor da força de número 2. A gente vem aqui, ó, e adiciona 1000 newtons.
E aí a gente pega aquele dado super importante, que ele falou que a região maior é 5 vezes, tem área 5 vezes maior do que a região menor. Então, no lugar da área número 2, eu vou colocar 5 vezes a área de número 1. E aqui é simplesmente fazer um meio pelos extremos, uma conta simples. A área número 1 de um lado pode cortar com a área número 1 do outro. De modo que aqui nós vamos ter que a força de número 1 está sendo buscada deve ser igual a 1000 dividido por 5, ou seja, 200 newtons. Essa seria a resposta da nossa questão. Vamos tentar destacar aqui com uma outra caneta. E essa seria a resposta final. Ok, gente? Espero que tenha dado essa dica importante para vocês. Se você quiser saber a resolução das outras questões de hidrostática que caíram nos anos anteriores, dá uma passadinha lá na nossa página no Facebook, compartilha, comenta, curte, pode perguntar à vontade que a gente vai estar disponível para te responder. Tá legal? Valeu!